Essa aula vai ficar gravada também, é a aula que eu chamei de Processos Biológicos Aeróbios, parte 2. Então, a gente vai dar continuidade aos tipos de reatores de processos aeróbios, né? A gente viu na aula passada que o odativado é o principal tipo de reator que nós temos no processo aeróbio, tá? É um reator que opera com a biomassa em suspensão. E agora a gente vai dar continuidade aos outros tipos de reatores aeróbios que surgiram. Muitos deles baseado no processo de odativado, que a gente vai ver que a gente chama de variantes do odativado. Então, os processos aeróbios a gente viu que vão operar com a presença de oxigênio, atuando como receptor de elétrons, para reduzir a matéria orgânica biodegradável presente no meio efluente. Tá? Os tipos de reatores, a gente viu também que eles vão ser classificados em função do tipo de aglomeração microbiana. Então, a gente pode ter essa biomassa crescendo em suspensão, então a gente vai ter os determinados tipos de bioreatores operando com essa biomassa em suspensão, ou a biomassa se aglomerando na forma de biofilmes, quando eu tenho um meio suporte para a adesão desse consórcio microbiano. Então, eu vou ter os tipos de reatores operando com a forma de biomassa aderida, né, que a gente tem aí a formação desses biofilmes no interior do reator. Bom, o processo do odativado, a gente viu que ele é um processo bastante utilizado para o tratamento de águas residuárias. Basicamente, o odativado ele é constituído de um bioreator aerado, onde vão se processar aí as reações bioquímicas para remoção dessa matéria orgânica, seguido de um decantador ou sedimentador secundário, onde eu tenho a separação das frações sólido e líquido, com a recirculação desse odativado para o interior do reator, com o objetivo de manter no interior do reator uma elevada concentração de biomassa com uma atividade suficiente para a remoção dessa matéria orgânica do efluente, e uma parte desse odo ele também é purgado. A gente viu algumas variáveis do processo, né, como a carga mássica dada pela relação FM, viu concentração de sólidos totais desse processo, razão de resíduo típico, tempo de retenção hidráulica típico, idade do odo típico. Né? Então, viu que é um processo bastante eficiente aí para tratamento dessas águas residuárias com o crescimento da biomassa em suspensão. Tá? Então, a partir do odativado, foram desenvolvidas uma série de outras variantes baseadas no princípio de tratamento com odativado. Tá? Então, uma variante que a gente tem é o processo de odativado com aeração prolongada. Deixa eu só minimizar aqui, que fica mais rápido, né, a nossa conversa. Então, no processo de odativado com aeração prolongada, a gente vai ver que os tempos de retenção hidráulica eles vão ser maiores, assim como a idade do odo. Né? A carga mássica ela varia aí de 0,05 a 0,1 kg DBO por quilo de sólido volátil suspenso por dia. Tá? E a eficiência de remoção da DBO desse processo ela pode ser até 98%. A gente vê que no processo de odativado com aeração prolongada, a nitrificação ela é quase total. Ou seja, como esse efluente ele permanece um elevado tempo de retenção hidráulica dentro do bioreator, após oxidada a matéria orgânica, ou seja, essa matéria orgânica reduzida, se tem aí um início de um processo de remoção da DBO nitrogenada, que a gente viu lá quando fez caracterização de efluente, viu que a demanda bioquímica de oxigênio ela tem ali uma fase de DBO carbonácea, terminada aí a oxidação dessa matéria orgânica carbonácea, a gente vem com a DBO nitrogenada. Então, como a aeração é prolongada, eu vou ter aí um tempo de conversão dessa DBO nitrogenada, ou seja, a conversão desse nitrogênio amoniacal, que vai ser oxidado. Então, o processo de nitrificação ele é basicamente completo, ou seja, esse nitrogênio amoniacal ele é convertido a formas de nitrito e nitrato, né? O processo de nitrificação convencional. Tá? Então, normalmente, o processo ele é utilizado para tratar efluentes sem a decantação primária. Então, a gente tem aí o processo de aeração prolongada sem a necessidade de fazer um tratamento primário com o processo de sedimentação. Devido a esses baixos valores de carga mássica, os volumes dos reatores eles são relativamente grandes
né? E, em muitos casos, é um fator limitante do uso para tratamento de efluentes em estações de médio e grande porte. No processo, a gente vê aí que vai ocorrer também a estabilização aeróbia do lodo, o que aumenta ainda mais o consumo de oxigênio. Portanto, acaba que a questão energética, né, acaba influenciando aí no fator custo do meu processo. A gente vê que o reator ele vai ficar um tempo de retenção hidráulica bastante elevado, sendo aerado, então isso vai exigir aí uma oxigenação maior. Tá? Por outro lado, o iodo que é gerado no processo, ele sai praticamente estabilizado. Tá? Então, ele já pode aí ser disposto de uma forma mais simples, sem a necessidade de tratamento desse iodo. Um outro ponto que vale a pena destacar é que, devido à grande quantidade de sólidos biológicos que são gerados no tanque de geração, esse sistema ele é razoavelmente resistente à carga de choque, né? E lançamento ocasionais de poluentes aí tóxicos. Então, ele acaba tendo uma resistência também um pouco maior devido a isso. Tá? Eu estou trabalhando com uma elevada concentração de sólidos, a gente vê aqui, ó, comparando com o sistema de iodo ativado convencional. Então, com isso, essa biomassa ela é um pouco mais resistente à introdução de poluentes mais tóxicos para os micro-organismos. Uma outra variante do processo de iodo ativado que nós temos são os iodos ativados por batelada sequencial, né? Do inglês SPR ou, traduzindo aí a sigla para português, RBS. Tá? Então, nesse processo, a gente vai empregar um único reator de mistura completa, onde vão ocorrer aí todas as etapas de tratamento. A duração de cada ciclo ela pode ser alterada em função das variações da vazão afluente, ou seja, da vazão que entra no meu tanque de enchimento e de reação, tá? E vai ser indicado, esse processo ele é indicado principalmente para pequenas comunidades locais com grande disponibilidade de área. Então, o processo a gente vê que em batelada sequencial, como o próprio nome diz, ele vai operar em ciclos. Então, a gente vai ter ciclos de enchimento, de reação, sedimentação e descarga do meu efluente tratado. Então, nessa fase de enchimento, basicamente vai ocorrer a entrada do meu efluente, né, o que a gente vai chamar aí de afluente, que vai entrar no reator. Tá? Então, esse enchimento ele vai incluir aí diversas fases de operação, dependendo da finalidade do processo, e vai estar sujeito a uma série de modos de controle. Tá? Então, pode ter um enchimento estático, um enchimento com mistura, né, como está representado aí na figura, ou até mesmo um enchimento com reação. Tá? Passada essa fase de enchimento, a gente tem aí o processo de reação, a fase de reação. Então, esse efluente ele é direcionado para um outro tanque e no estágio de reação vai ter a finalidade aí de se iniciar as reações que vão ser responsáveis pela remoção dessa matéria orgânica biodegradável, tá? Presente no meu efluente. Então, a duração da fase de reação ela pode ser controlada por temporizadores, pelo nível de líquido ou até mesmo pelo grau de tratamento que é desejado para o efluente. Dependendo da quantidade e duração da aeração durante o estágio de enchimento, pode ou não ocorrer uma fase de reação específica, né, nesse tanque. Ou seja, se aqui na fase de enchimento eu já tenho aí um processo de reação acontecendo para remoção de DBO carbonácea, nessa fase de reação eu posso operar com um processo específico, por exemplo, para a remoção do nitrogênio. Né? Então, eu posso aí ter um processo acontecendo de nitrificação. Né? Então, vai depender aí do tipo de enchimento que eu tenho. Né? Então, a fase de reação ela vai depender da etapa anterior. Então, a gente tem aí a saída, né? Depois a saída desse efluente na fase de reação, ele vai para a sedimentação. Né? Então, aqui na sedimentação, eu já vou ter aí o meu efluente tratado, então a fase de sedimentação ela vai servir para a separação das fases sólido-líquido. Né? Então, a sedimentação ela vai ser realizada justamente para separar essa fase sólido-líquido. Tá? E depois de separar essa fase sólido-líquido, a gente vai para um outro reator, né, para descarga, e aí na descarga do efluente, a gente tem o descarte do efluente tratado, ou seja, o meu clarificado, e o iodo, né, sedimentado já no processo, ele precisa ser removido e ser destinado para o tratamento específico.
Então, esse processo ele também é bastante empregado, né? Os reatores em batelada sequenciais ou sequenciado, é bastante empregado aí como uma variante do meu processo de iodo ativado. Um outro processo que vai empregar biomassa de suspensão é as lagoas aeradas, né? Que é essencialmente o mesmo tipo de processo do sistema de iodo ativado com aeração prolongada. Inicialmente, essas lagoas aeradas elas foram projetadas para tratamento de esgotos domésticos em países de clima tropicais. Então, essas lagoas elas têm sido muito utilizadas para o tratamento de efluentes aí, de indústrias petroquímicas, como refinarias de petróleo, indústrias de papel e celulose, indústrias alimentícias e até mesmo indústrias agroindustriais. Nesse sistema vão ser empregadas aí bacias que são escavadas no solo. Essas bacias geralmente elas têm uma profundidade de 2,5 a 5 metros e elas são utilizadas aí como o reator. Então, no interior dessas bacias, onde a gente tem aí a aeração, né, e a conversão do processo aeróbio dessa matéria orgânica biodegradável presente no meio efluente. A diferença fundamental entre as lagoas aeradas e o reator de iodo ativado convencional vai residir no fato de que na lagoa aerada não há o reciclo do iodo, ou seja, o iodo formado juntamente com o efluente tratado, ele é lançado diretamente no corpo receptor, ou seja, né, ele não é necessário o envio para unidades de tratamento de iodo. Recentemente, para a gente atender aí os padrões de tratamento secundário instituídos pelos órgãos ambientais, muitas lagoas elas têm sido utilizadas atualmente como unidades de sedimentação e vão incorporar aí o reciclo, né, dessa biomassa, desse biossólido que é gerado. Bom, então a gente tem aí, principalmente, basicamente, dois tipos de lagoas aeradas, tá? Que são as lagoas aeróbias e as lagoas facultativas. E dependendo desse grau de turbulência, de agitação e da concentração de oxigênio dissolvido no interior das lagoas, que a gente faz essa classificação. Tá? Então, nas lagoas aeradas aeróbias vão ser aquelas em que o nível de potência instalado ele basicamente é muito alto, tá? E ele vai ser capaz de introduzir uma alta concentração de oxigênio dissolvido por toda essa lagoa, tá? Impedindo a sedimentação da biomassa, dos sólidos em suspensão nessa lagoa. Geralmente, o tempo de retenção hidráulica das lagoas aeradas aeróbias ele é menor que 5 dias. Geralmente, esse TRH ele é de 2 dias e vão apresentar aí uma elevada eficiência, né, de remoção, né, da matéria orgânica biodegradável. O iodo ele é depositado no fundo dessas lagoas de sedimentação e deve aí ser periodicamente removido, né? Já nas lagoas facultativas, o nível de potência instalado ele é suficiente para introduzir na massa líquida o oxigênio necessário para o processo. Porém, ele não é suficiente para impedir a sedimentação dos sólidos em suspensão. Então, nessa própria figura, a gente vê, né, essa diferença, que na lagoa aerada, esse sólido ele é mantido em suspensão, então a gente não vê a sedimentação dessa biomassa no fundo do meu bioreator, diferente aí das lagoas aeradas facultativas. O tempo de retenção hidráulica ele vai variar aí de 5 a 12 dias, e a potência instalada ela é menor, né, geralmente ela é menor do que no sistema de lagoas aeradas aeróbias, justamente por isso, né, a aeração ela é menor do que nos sistemas de lagoas aeradas completas. Bom, os tipos de aeração que são utilizadas nessas lagoas, basicamente a gente tem a aeração com ar difuso, então nesses aeradores são introduzidos aí, são utilizados difusores de bolha fina, bolha média e bolha grande. Basicamente esses aeradores eles são instalados na base dessa lagoa de aeração e a aeração ela é introduzida pela base, né, através desses dispersores aí por ar difuso.
esse tipo de aeração ele tem uma menor manutenção e também justamente porque eles têm um tempo de vida útil maior. Só que o principal inconveniente é justamente o entupimento, né, desses difusores, né, da região onde é introduzido o oxigênio. Então, isso vai ter um custo, né, para manutenção, um custo de entupimento do aerador. Tá? Então, eu posso ter aí uma questão envolvida também. Então, aqui nessa figura, eu estou mostrando aqui uma lagoa, né, onde a gente tem aeração por ar difuso. Então, os aeradores basicamente são colocados, inseridos aí numa estrutura no fundo dessa lagoa, tá? E a aeração se dá dessa forma, pela base. Então, nessa lagoa aqui típica, né, basicamente a gente vê que o lodo, né, ele, num período aí de 20 anos, não foi retirado, gerenciado da lagoa. Então, basicamente, a gente vê que essa biomassa ela sedimenta no fundo da lagoa, né? E no fundo dessa lagoa ela é estabilizada, fica aí com bastante tempo no interior da lagoa. Tá? Aqui mais uma figura mostrando essa estrutura, né? Onde a gente tem aí os aeradores por ar difuso e o sistema aí de lagoa aerada. Então, a gente vê basicamente são grandes bacias escavadas no solo, onde esse efluente ele vai ficar um determinado tempo de retenção hidráulica, sendo aí aerado, né, para o processo aeróbio de remoção dessa matéria orgânica presente no efluente líquido. E a aeração mecânica vai se dar, um outro tipo de aeração, onde a gente vai ter os aeradores superficiais. Então, esses aeradores superficiais, basicamente, eles são montados sobre pós flutuantes e vão consistir aí de agitadores instalados dentro de um tubo e movidos por um motor não imerso. Tá? Então, o agitador ele tira o líquido sobre a unidade, né, sobre essa lagoa, e vai espalhar ele acima da superfície do tanque. Então, essa transferência de oxigênio ela vai acontecer do ar para as gotículas de líquido que são espalhadas, né, e consequentemente, para a superfície turbulenta desse líquido ao redor dessas unidades. Então, nessa figura, eu mostro, né, essas boias onde a gente tem esses aeradores sendo instalados e onde a gente pode ver esse processo de aeração mecânica superficial. Então, basicamente, o líquido, o efluente, ele é mantido a uma alta turbulência e essa turbulência ela é responsável pela introdução desse oxigênio no seio do meio efluente líquido, fazendo com que a transferência de oxigênio do ar ocorra para a massa líquida, para o seio líquido, para o meio efluente, para favorecer esse processo aeróbio de tratamento. Mais uma figura mostrando aí essas lagoas, né, operando. Então, a gente vê a aeração superficial, mais uma vez destacando a área dessas lagoas, né, uma área bastante extensa, onde a gente tem aí o processo aeróbio com a biomassa em suspensão acontecendo. Partindo aí para uma próxima variante do meu lodo ativado, a gente tem os bioreatores com membranas. Então, o MBR ele combina as vantagens da degradação dos poluentes através da ação microbiana, às vantagens do processo de separação com membrana. Dessa forma, o reator ele é definido como um processo híbrido, né, que congrega o reator biológico à tecnologia de membranas. Essa tecnologia ela é comumente empregada quando a gente acopla aí. Aqui a gente tem o reator, né, aeróbio, a esses módulos de membrana em substituição ao decantador secundário lá do processo de lodo ativado convencional. Então, o conjunto membrana com o bioreator ele vai funcionar aí como um decantador secundário, o que vai possibilitar o alcance de concentrações de biomassa mais elevadas no tanque de aeração em comparação ao sistema de lodo ativado convencional. É estimado que a concentração de biomassa no MBR ela seja superior a 10.000 miligramas por litro, né? E a idade do lodo desse sistema ela é também mais elevada, podendo aí chegar até 60 dias. Essa idade do lodo ela varia de 30 a 60 dias. De forma adicional, esse sistema ele vai viabilizar a construção de estações de tratamento de efluentes mais compactas, ou seja, que vão ocupar uma área menor em relação ao processo de lodo ativado convencional. Esse último fator, né, de
ter estações mais robustas, mais compactas, ele acaba sendo significativo quando se tem uma área disponível para a construção da planta que é pequena ou quando a gente tem uma supervalorização desse terreno. Então, aí acaba sendo uma grande vantagem do sistema de MBR. As membranas mais utilizadas aí, no MBR são as membranas de ultrafiltração e microfiltração. Né? Geralmente, essas membranas são de fibra oca, né? E vão atuar aí nessa separação sólido-líquido, tá? Para fazer a separação dessa biomassa. Mas essas membranas, elas também vão funcionar como unidade de tratamento avançado. Vocês vão ver com o Felipe que os processos de separação por membrana, eles são aplicados aí como tratamento terciário, para dar um polimento final às águas residuárias, aos efluentes líquidos. Então, essas membranas dentro do MBE, elas também vão atuar na remoção de bactérias, de micro-organismos, de sólidos de suspensão. Então, com isso, eu também tenho um tratamento adicional do meu efluente. Tá? Então, acaba sendo também uma vantagem. Tá? Bom, e aí a gente vê que esses módulos eles podem ser acoplados ao bioreator de duas formas. Sejam através de módulos submersos, ou seja, a gente vê nessa figura aqui que o módulo de filtração ele é introduzido dentro do meu bioreator, né? A aeração ela se dá aí pela base desse reator, e tem um módulo externo, ou seja, né, o módulo de filtração que vai atuar aí nessa separação sólido-líquido, ele é acoplado à jussante do meu bioreator, né? Ele é acoplado externamente ao meu bioreator. E aí, só para a gente fazer algumas diferenciações, a gente tem aí que no módulo externo, geralmente, o fluxo de filtração nessa separação sólido-líquido, ele é de modo cruzado, né? Ou seja, a solução, o efluente, ele vai escoar aí paralelamente à superfície dessa membrana, enquanto o permeado ele é transportado de forma transversal. Então, essa velocidade tangencial do módulo vai promover uma turbulência próxima a essa superfície, que vão arrastar todas as partículas sólidas que tendem a se depositar na superfície da membrana e provocar aí o problema de fouling, né, que é uma das principais limitações e desvantagens do processo. Né? As partículas poluentes, micro-organismos, sólidos em suspensão, eles podem se depositar na superfície dessa membrana e, ao longo prazo, eu tenho uma redução do meu fluxo permeado. Então, isso acaba aí prejudicando o meu processo de filtração e, consequentemente, o meu processo de separação sólido-líquido. Tá? Já no módulo submerso, a gente vê que a membrana ela é colocada no interior do bioreator, né, no interior do tanque de aeração, e essa minimização de depósito na superfície da partícula, na superfície da membrana, ela é promovida pela aeração do sistema. Então, a própria aeração do sistema, ela é responsável por promover uma maior turbulência na superfície dessa membrana e impedir que haja aí o depósito, a absorção de poluentes, substâncias na superfície dessa membrana e que a gente tenha aí esse fenômeno de fouling, né, da membrana que o Felipe vai provavelmente abordar e discutir no tratamento terciário. Tá? Então, nesse módulo submerso, o permeado, ele geralmente também é obtido por diferença de pressão provocada entre a coluna de líquido no interior do reator ou aplicando-se vácuo do lado permeado. Então, com isso, a gente consegue, através dessa diferença de pressão, ter a sucção, ter o processo de filtração e fazer aí a filtração do meu efluente. Então, aqui eu só representei também, né, o módulo submerso. A gente vê que as membranas elas são colocadas no interior do meu bioreator, né? Aqui na base do bioreator, a gente tem os difusores de ar, né, que promovem a aeração. Lembrando que o MBR é um processo aeróbio, com a biomassa em suspensão. Então, a gente tem aí a aeração do meu sistema. E já no processo com o MBR de módulo externo, o processo de filtração, seja ele microfiltração ou ultrafiltração, ele é operado externamente, né, ao meu bioreator. Então, no interior do bioreator, eu tenho o processo de biotransformação acontecendo e a membrana ela é colocada externamente a esse bioreator, funcionando
como um sedimentador secundário do meu processo de iodo ativado convencional, para fazer essa separação sólido-líquido de forma mais eficiente, né? Bom, a gente vê também que cada configuração, seja ela com modo interno, ou modo submerso, ou modo externo, ele vai apresentar suas vantagens e desvantagens, né? Então, isso aí claro, que precisa ser colocado. O MBR com o modo externo, a gente vê que ele tem uma flexibilidade maior, né? Uma flexibilidade operacional maior, além de apresentar fluxos de permeado mais elevados do que o sistema com o MBR. Por outro lado, ele tem, apesar dessas vantagens, ele apresenta um custo energético mais elevado, né? Para manter esse processo de filtração, eu preciso bombear, ter um gradiente de pressão nessa membrana. Então, principalmente o meu custo para bombeamento, para filtração, para manter aí uma pressão nesse processo operando, ele acaba sendo mais elevado. Então, isso eu tenho um fator custo também influenciando no meu processo. Tá? Já o modo submerso, ele apresenta, né, como uma limitação aí esse fluxo menor, né? Ele também é mais suscetível à deposição de material, já que a membrana está no interior do meu bioreator, né? Então a biotransformação, os poluentes estão ali em contato com essa membrana. Tá? Porém, né, a gente vê que a aeração ela pode ser um parâmetro que contribui para a minimização também desse fouling dessa membrana. Então, também essa questão de manter esse meu bioreator aerado também vai interferir. E aí, resumindo, né, de uma forma geral, a gente vê que no MBR eu vou ter a separação sólido-líquido com uma relativa facilidade, já que eu vou utilizar essas membranas em substituição ao meu decantador secundário do processo de iodo ativado. Eu tenho uma demanda de espaço menor, né, já que há essa substituição. Então, como eu discuti, quando você tem uma questão de área ou quando você tem uma questão de supervalorização do terreno, isso acaba sendo uma grande vantagem, né? Eu tenho estações de tratamento onde eu opero com MBR que são mais robustas, que são mais compactas, né? Então, isso acaba aí sendo uma grande vantagem também do meu sistema. Similar ao processo de aeração prolongada que a gente viu, no MBR a gente vai ter uma idade de iodo maior, né? Essa idade do iodo ela vai variar aí de 30 a 60 dias. Né? A questão da diminuição da carga orgânica também por unidade de biomassa, isso faz com que a minha idade do iodo ela seja mais estendida. Então, eu tenho aí uma alta concentração de sólidos dentro do meu bioreator e também tenho uma idade do iodo maior. Né? E, como consequência, o meu tempo de retenção hidráulica, né, que é vazão dividido pelo volume, já que o meu volume do meu processo, do meu bioreator, ele é menor, esse meu tempo de retenção hidráulica, ele também, como consequência, vai ser menor. Então, eu tenho um processo mais eficiente, mais robusto, que opera com uma elevada concentração de sólidos, com uma elevada idade do iodo, no menor tempo de retenção hidráulica. Então, isso tudo acaba sendo uma grande vantagem para o processo aeróbio com a biomassa em suspensão, operando, tratando essa água residuária. Alguns problemas operacionais, né, que a gente pode ter é a questão da baixa transferência de oxigênio dissolvido no meu processo de aeração, no meu bioreator, o custo energético também associado com essa aeração, isso aí vai implicar num custo maior, já que eu tenho que ter uma energia aí adicionada ao processo para aerar o meu bioreator. A questão da complexidade dos processos de limpeza, os procedimentos de limpeza da minha membrana, a gente viu que no sistema submerso, a própria oxigenação do meu bioreator promove essa turbulência, né, que promove aí essa dissorção de substâncias na superfície da membrana. Só que, de forma periódica, essas membranas elas vão precisar ser removidas, tanto no modo submerso quanto no modo externo, para limpeza periódica, né, para fazer a limpeza das membranas. O procedimento de limpeza mais comum que a gente tem é a limpeza física com a retrolavagem. Basicamente, a gente inverte o fluxo permeado e o próprio fluxo permeado do efluente sendo tratado vai ser responsável pela limpeza da superfície da membrana. E o outro
procedimento de limpeza, que é a limpeza química, a gente faz a adição de substâncias químicas para promover aí a remoção de poluentes que podem ficar absorvidos na superfície dessa membrana. E aí a questão do fouling, que a longo prazo vai provocar um decréscimo do meu fluxo permeado e vai aí ser um fator limitante da minha operação, do meu sistema por MBR, né? É uma questão que a gente precisa aí estar atento, porque a questão do fouling ela vai estar sempre sendo discutida e sempre colocado formas e estratégias de minimizar ela para se aumentar a eficiência do processo de separação das frações sólido e líquido e com isso aumentar a eficiência do meu processo também de tratamento pelo sistema de MBR. Nós fechamos, então, os reatores com biomassa em suspensão. Então, a gente viu o lodo ativado, né? Viu as vagoas aeradas, viu que tem, em relação a vagoas aeradas, nós temos as vagoas aeradas aeróbias e as vagoas aeradas facultativas, viu que o parâmetro que vai diferenciar essas vagoas é a potência instalada para aeração. Então, justamente na vagoa aerada facultativa, a nossa dissolução de oxigênio nesse seio líquido ela não vai ser completa, né? Então, a gente não tem uma mistura completa. Como consequência, a gente tem no processo, né, de biotransformação no interior dessa lagoa, ocorre também a sedimentação de sólidos em suspensão. Então, a gente viu na própria figura esquemática que há esse depósito de sólidos no fundo da lagoa. E algo que vale a pena já destacar aqui é não confundir essas lagoas aeradas aeróbias com as lagoas facultativas ou lagoas de maturação que a gente vai ver na segunda-feira, que também são processos biológicos, só que nesses processos biológicos a gente vai ter aí a ocorrência de processos naturais ocorrendo, que a gente chama de autodepuração, para tratamento desse efluente. Geralmente essas lagoas de maturação elas são utilizadas como tratamento terciário, para fazer um polimento final do efluente, remover nutrientes e com isso atender parâmetros de descarte da legislação. A gente viu também reatores em batelada sequencial, ou reator em batelada sequenciada, ou lodo ativado em batelada sequenciada, são nomes que acabam aparecendo na literatura, e os bioreatores com membrana. A gente viu, né, que todos esses outros processos com biomassa de suspensão, eles acabam sendo variantes do processo de lodo ativado, né? E o objetivo desses outros reatores, né, principalmente no caso aí do bioreator com membrana, é aumentar o tempo de retenção celular no interior do bioreator, né, onde acontece o processo de biotransformação dos poluentes orgânicos presentes na minha água residuária. Então, aumentando esse tempo de retenção celular, eu consigo aí, manter uma atividade microbiana por um maior período de tempo, eu consigo reduzir o volume do meu bioreator, então eu tenho uma série de outras vantagens associadas a essa retenção da biomassa no interior desse reator. Tá? E aí agora a gente parte para uma outra classificação dos reatores biológicos, que são os reatores com biomassa fixa. Né? A gente vai ver que nos reatores com biomassa fixa, a gente tem o quê? A formação, né, de um biofilme no interior desses reatores, e esse biofilme, geralmente, ele vai ser formado na superfície de um material suporte. Então, dependendo, a gente vai ter vários tipos de bioreatores, né, com biomassa fixa. Dependendo do meio suporte, a gente tem uma configuração de bioreator. Então, a gente tem aí reatores que operam, né, com suporte móvel, como o caso dos biodísticos e os filtros aeróbios, a gente vai ver, e os reatores que acabam operando aí com suporte fixo, como é o caso aí do leito de percolação, leito submerso, que a gente também vai dar uma passagem geral a partir de agora, né? Então, antes de falar, né, de entrar nesses reatores, a gente precisa entender aí a formação desse biofilme, né? E para isso é importante destacar, né, que essa imobilização que acontece no interior do reator, essa imobilização da biomassa, ela acaba sendo aí uma grande vantagem para o processo, porque ela vai permitir uma elevada concentração no interior desse reator e, como consequência, o tempo de retenção celular ele acaba sendo bastante elevado para o meu processo. Tá? Então, essa acaba sendo uma grande vantagem para os processos com biomassa fixa.
Então, esses processos, né, que também são chamados de reatores com biofilme, eles acabam sendo de grande interesse na biotecnologia, especialmente por oferecer condições de adaptação a esses organismos que apresentam uma taxa de crescimento baixa, como é o caso lá dos processos anaeróbios que a gente vai ver. Os micro-organismos anaeróbios, eles apresentam uma taxa de crescimento muito baixa. Como consequência, se a gente for fazer a cinética do crescimento microbiano, a gente vai ver que o tempo de retenção celular, ele é o inverso, né, dessa constante cinética de crescimento. Como consequência, os processos anaeróbios, eles acabam apresentando, quando esse reator não está de forma aderida, como um biofilme no interior, eles acabam tendo um tempo de retenção celular muito baixo, né? Acaba tendo aí o arraste dessa biomassa, até o período do micro-organismo crescer, se adaptar, né? Você não consegue ter, né, essa fase. Então, você acaba tendo um arraste desse micro-organismo. Então, isso acaba sendo uma desvantagem desse processo. Tanto que aí o processo foi evoluindo e foram desenvolvidos reatores de alta taxa. Ou seja, os reatores de alta taxa, a gente vai ter essa biomassa anaeróbia, né? Eu só estou adiantando o assunto que a gente vai ver quando entrar em processo anaeróbio. Essa biomassa anaeróbia, ela está aderida no interior, seja na fórmula de grânulos, seja na fórmula de biofilmes, né? Então, você consegue aí ter uma intensa, né, atividade, ter um maior tempo de retenção celular, como consequência, uma intensa atividade desses organismos também anaeróbios. Tá? Só que aqui a gente está falando primeiro dos processos aeróbios com essa biomassa fixa, e o que eu quero destacar é justamente isso, né? Essa questão aí de você ter a formação desse biofilme no interior, né, desse reator, e esse biofilme ele cresce aí no material suporte. A gente vai ver que existem diversos tipos de materiais que podem ser introduzidos dentro dos reatores e servirem como material suporte para crescimento dessa biomassa. Tá, então, aqui nesse slide, eu só destaquei, né, as etapas desse processo de formação do biofilme. Então, a gente vê que é um processo de natureza física e biológica. Então, primeiro, a gente tem o transporte das células livres do meio líquido para uma superfície sólida e com a sua posterior fixação. Tá? Então, a gente vê aí que ocorre na superfície o crescimento celular. Esses micro-organismos, eles excretam o EPS, que são as substâncias exopoliméricas que a gente discutiu também ontem. Essas células, elas acabam aí, as células flutuantes, né? A gente vê aqui na figura, elas flutuantes, elas acabam também se fixando, aderindo, né, à biomassa que já está fixa, tá? Se aderindo a outras partículas, inclusive partículas de contaminantes, poluentes orgânicos e inorgânicos acabam aderindo à superfície desse biofilme. E em 4, né, a gente tem também aqui a liberação de material celular, que basicamente segue 2 mecanismos, que é a erosão, que é a perda de células individuais, ou, né, a perda de agregados maiores. A gente vê aí que a alimentação, se tem agitação no interior desse reator, essa agitação, essa aeração, ela contribui aí para esse cisalhamento na superfície do biofilme, e a gente também pode ter aí a perda, o arraste desses agregados. Mas, de uma forma geral, basicamente, a formação desse biofilme ele vai envolver aí processos de natureza física e biológica, que consistem na agregação da massa microbiana, dos micro-organismos, na superfície de um meio suporte, tá? Com a liberação dessas substâncias aí, exopoliméricas, né? Substâncias exopoliméricas que são excretadas aí pelas células microbianas. Tá? Bom, aqui vale a pena a gente também fazer uma pausa para destacar, né, que a superfície do biofilme, né, o processo aí de biotransformação, ele acaba não sendo homogêneo. Tá? Embora seja um processo aeróbio, a gente vê que obviamente, a superfície que está próxima, né, em contato aí com o líquido, com a aeração, eu tenho o oxigênio dissolvido no meio. Então, próximo à superfície desse biofilme, a gente tem aqui a representação de um meio suporte, o biofilme. Então, próximo à superfície, eu tenho oxigênio, né, eu tenho DBO, né, eu tenho o nitrogênio amoniacal, eu tenho amônia aqui, então depois que consumida também essa DBO carbonácea, eu posso consumir aí DBO nitrogenada, né, o processo de oxidação da amônia, do íon amônio, então eu também tenho a remoção, né, aqui na superfície, posso ter
essa oxidação da amônia, né? E aí, conforme a gente vai avançando para o interior desse biofilme, a gente encontra outras regiões, né? Regiões anóxicas, onde eu tenho aí reações anóxicas acontecendo, ou seja, reações que vão utilizar o nitrato como aceptor de elétron para a oxidação da matéria orgânica. E mais no interior, próximo ao meio suporte, quando a gente não tem aí a presença de oxigênio no meio, a gente tem aí condições anaeróbias estritas. Ontem a gente discutiu também essa questão da oxidação dos receptores de elétron. A gente vê basicamente que o micro-organismo, nos processos bioquímicos, o estado de oxidação no composto, ele acaba determinando a quantidade de energia máxima disponível através desse composto. Então, quanto mais reduzido for a substância, mais energia ela vai conter. O objetivo do metabolismo microbiano é conservar tanta energia quanto for possível, né, numa forma disponível para a célula. Por isso que a gente vê que os processos aeróbios, que vão utilizar o oxigênio como aceptor de elétron para oxidar a matéria orgânica, reduzir essa matéria orgânica, ele libera bastante energia e essa energia é utilizada aí no metabolismo para a geração também de novas células. Então, para a proliferação microbiana. Como consequência, os processos aeróbios geram muito iodo, né? Gera muita biomassa também. A gente viu que isso acaba também sendo uma desvantagem. Tá? Então, a gente viu que, primeiro, então, eu tenho consumo do oxigênio, porque ele vai me gerar uma maior quantidade de energia. Depois que o oxigênio for totalmente consumido, não se tem mais oxigênio, os micro-organismos aparelhados a utilizarem nitrato, né, que possui mais energia do que outros receptores de elétron, como sulfato, como CO2, esses micro-organismos aparelhados usam o nitrato como receptor de elétron. Então, a gente tem o processo de nitrificação. Quando não existir mais aí nitrato no meio, né, a gente vai ter condições anaeróbias estritas. Então, nessas condições, são utilizados, por exemplo, sulfatos. Então, esses sulfatos eles acabam sendo reduzidos a H2S, por exemplo. Então, é onde a gente tem aí condições anaeróbias nesse meio suporte. Então, o que eu quero destacar aqui dessa representação é que o biofilme, né, a gente está vendo o biofilme em um processo aeróbio, né? Só que o biofilme, ele não é uma superfície aeróbia homogênea. A gente tem diferentes regiões, e em diferentes regiões desse biofilme, dependendo do aceptor de elétron disponível para o meu processo bioquímico, eu vou ter uma determinada condição do meu ambiente bioquímico. Tá? Então, é importante que isso fique claro para vocês. Bom, aí o primeiro reator com biomassa aderida, que a gente fala, é o filtro de percolação, né? Embora a gente utilize aí a palavra filtro, ela acaba sendo inadequada, porque no dispositivo a gente não tem propriamente um processo de filtração, mas sim um processo de biosorção, seguido da metabolização dos constituintes biodegradáveis da minha água residuária. Só que aí se convencionou o nome filtro, né, de percolação, para esse tipo de reator operando com a biomassa fixa. Basicamente, no filtro biológico, a gente tem um meio suporte no interior desse reator, onde o micro-organismo vai crescer, vai aderir a esse meio suporte, formando o biofilme. O afluente, né, o meu efluente a ser tratado, ele geralmente é inserido aí no topo do meu filtro biológico, tá? E aí ele, numa trajetória descendente, né, ele vai percorrendo esse meio suporte, onde eu tenho os micro-organismos, e durante esse contato a gente tem a biosorção, né, dos poluentes orgânicos e a sua metabolização como consequência. Tá? Então, também é importante destacar que a superfície do biofilme ela não vai ser totalmente molhada, né, por esse líquido que escoa, como a gente viu. O biofilme ele não é uma superfície homogênea, e a gente também pode ter aí caminhos preferenciais, né, desse líquido, então não tem como garantir que toda a superfície desse biofilme seja completamente molhada. O contato entre essas fases ele não é realizado de forma perfeita, né? Justamente por isso eu posso ter aí também caminhos preferenciais. Tá? E a gente sempre destaca, né, que a espessura dessa camada aeróbia, geralmente ela varia de 100 a 200 micrômetros.
e o restante acaba sendo anaeróbio. Então, nesse processo, eu também tenho aí a anaerobiose acontecendo. Então, a gente vê que essa espessura aeróbia, ela varia aí, dentro do interior desse filtro de percolação, de 100 a 200 micrômetros, tá? E o restante aí, se eu tenho um biofilme com uma espessura muito elevada, eu acabo tendo processo de anaerobiose, acaba sendo também uma desvantagem, porque se o processo ele não é bem operado, né, se eu não tenho aí a passagem homogênea desse efluente no interior desse reator, eu acabo aí tendo caminhos preferenciais, acabo tendo anaerobiose, como consequência da anaerobiose eu tenho odores desagradáveis, eu atraio insetos, moscas, uma série de vetores. Então, isso acaba também sendo uma desvantagem do processo. Tá? Bom, aqui eu representei, né, basicamente como que é feito essa injeção do meu efluente, da minha água residuária, né, sobre esse filtro de percoação. Então, geralmente, é uma estrutura, né, que ela gira, é um eixo rotatório, e aí o efluente ele vai sendo injetado, né, para tentar ir, fazer uma introdução homogênea dessa água residuária no interior desse meu filtro biológico. No interior, a gente vai ter uma comunidade biológica muito diversa, né? Então, vão crescer basicamente bactérias aeróbias e outros micro-organismos facultativos anaeróbios, e também até mesmo micro-organismos multicelulares também podem acabar crescendo no interior desse meu filtro biológico. Destacando algumas vantagens, né, e desvantagens do filtro de percoação, né, a gente vê aí a elevada eficiência para remoção de matéria orgânica. Geralmente, o requisito de área ele é relativamente baixo, né? É um processo que tem um custo menor se comparado com o processo de iodo ativado, e são equipamentos simples. Geralmente, o enchimento desse filtro, meu meio suporte, ele é com pedra, com cascalho, então são materiais aí que têm um custo de aquisição muito baixo. Então, acaba sendo um processo muito simples de construir e de operar. Como desvantagem, a gente tem a questão da perda de carga, né? Pode ter aí a comatação, entupimento dos meus meios suportes, então isso vai evitar a passagem da minha água residuária, né? Vai impactar no meu tratamento, até mesmo eu posso ter aí um que a gente chama de flooding, né? Um alagamento desse reator biológico, do meu filtro de percolação. A questão de caminhos preferenciais ou zonas estagnadas, a gente vê que mesmo com esse eixo rotatório, eu posso ter a formação dessas zonas, né? Então, o processo ele acaba não aproveitando toda a área disponível que eu tenho para o meu processo de biotransformação. Como consequência, a gente precisa, justamente para tentar minimizar essa questão da comatação, do entupimento, fazer lavagens periódicas do filtro, né? Lavar esses materiais de enchimento, né? E a questão de problemas com odores desagradáveis, justamente por ter anaerobiose. A anaerobiose, a gente vai ver também, né? Os processos anaeróbios vão gerar aí biogás. Esse biogás ele tem metano, CO2, amônia, tem ácido sulfídrico. Então, o ácido sulfídrico é um gás que tem um odor desagradável, aquele odor de ovo podre. Então, é uma consequência, né? Se eu tenho um processo de anaerobiose mal controlado, né, no filtro que deveria operar aí de forma aeróbia, eu acabo tendo essa anaerobiose acontecendo e acaba sendo um empecilho para o meu processo. Tá? Aqui destaquei, né, algumas figuras de filtros de percoação. A gente vê, então, que é um compartimento cilíndrico. Né, em no slide inicial, eu destaquei, né, que o diâmetro, geralmente, do filtro ele é maior do que a altura. Então, a gente vê aí que é um cilindro que tem um diâmetro maior do que a altura. No interior, a gente tem esse material de enchimento, meu recheio, né, onde o biofilme cresce, se adere a essa superfície. Aqui em cima a gente tem essa estrutura, onde tem a passagem do efluente, que vai ser aspergido basicamente sobre esse meio suporte para que ocorra o processo de tratamento no interior do meu filtro, né? O processo de remoção dessa matéria orgânica. Bom, passando agora para o segundo processo com biomassa fixa que a gente tem, né? A gente vê aí os contactores biológicos rotativos, né? Do inglês RBC.
Então, no RBC, basicamente, a gente vai ter um conjunto de discos, geralmente material plástico ou estruturas metálicas, né, podem aí também constituir esses discos. E esses discos, eles são aí colocados nessa configuração que a gente vê. Geralmente, 40% do disco está imerso no meu efluente, na minha água residuária, e esses discos eles são rotatórios. Então, a aeração ela se dá por esse processo de rotação. Geralmente, a rotação ela varia de 2 a 3 RPM, e conforme eu tenho essa rotação do meu disco, né, eu tenho aí o turbilhonamento da minha água residuária, eu tenho introdução de oxigênio do ar para o interior da minha água residuária, eu favoreço o processo aeróbio. E o biofilme ele se forma na superfície desse disco. Né? Então, a gente tem aí o biofilme sendo formado na superfície desse disco. Tá? E aí a gente entra naquela questão, né, das zonas do meu biofilme. Né? Então, o processo não é totalmente aeróbio, eu vou ter regiões aí que podem ser anóxicas, regiões que podem ser anaeróbias, dependendo da espessura, dependendo da camada que está em contato com o ar que a gente tem nesse processo aí de rotação do meu disco. Bom, então, assim, só para resumir, né, basicamente o RBC ele pode ser utilizado, a gente vai ver no próximo slide, em 2 ou mais estágios, tá? Nesse processo eu consigo atingir aí elevada eficiência de DBO5, é uma eficiência que pode chegar até 90%, o que torna o processo competitivo em relação aos outros sistemas aeróbios de tratamento. E, complementarmente, o consumo energético desse sistema ele corresponde a cerca de 1/3 do consumo energético que a gente observa no processo de iodo ativado convencional. Então, isso também acaba sendo uma grande vantagem do meu processo. Tá? Algumas desvantagens eu destaquei aqui no slide, né? Essa questão do crescimento excessivo do biofilme, a gente pode ter o desprendimento natural, né? Eu posso ter uma biomassa de suspensão, então exatamente por isso eu vou precisar ter um sedimentador aqui secundário, tá? Para clarificar esse efluente. Antes de descartá-lo ou enviá-lo para um outro processo de tratamento. E aí a gente tem a questão, esses processos de RBC, ele geralmente é utilizado para tratamento de pequenas vazões, tá? Geralmente aí a gente vai ter discos com diâmetros mais reduzidos e, como consequência, uma necessidade de um número excessivo desses discos. Né? A gente vai precisar de vários desses discos dispostos aí em série para tratamento dessa água residuária. Bom, nessa figura eu só estou destacando, né, que em instalações de pequena escala, por exemplo, esse eixo de rotação ele pode ser montado de forma paralela ao eixo, né, à direção do fluxo, né? E os vários conjuntos de discos, eles geralmente são separados aí por anteparos. Então, é o que a gente vê aqui né? A gente tem aqui o conjunto de discos em série, em paralelo com o segundo estágio, separado por anteparo. Né? Basicamente, esse disco ele vai permanecer aí em circulação, o biofilme ele se adere à superfície desse disco, a oxigenação ela se dá por essa rotação do meu disco, né? E com isso eu tenho aí o processo de tratamento. Tá? Já para escalas maiores, esses eixos de rotação, eles geralmente são montados perpendiculares ao fluxo, havendo várias unidades em série. Né? Então, em B, a gente tem aí, né, o disco montado, né, em relação a esse fluxo, só que com um processo aqui operando em série. Tá? E aí essa alimentação ela pode ser escalonada ou pode ser também repartida. Né? A gente pode aí dividir essas vazões e introduzir diferentes vazões em diferentes processos. Tá? Então, basicamente, é o que a gente tem. Né? Aqui a gente tem 2 estágios, né, transformados em um, onde a gente aqui remove o anteparo, e aqui também 2 estágios transformados em um único estágio, onde aqui eu removi o anteparo, né? Diferente aqui dessa representação em A. Tá? Não tem muito o que aprofundar, né, nos discos.
Então, basicamente, aqui eu coloquei também alguns problemas operacionais que a gente pode ter, né? Falha em questão do eixo de rotação, né? Isso aí decorrente de falha de projeto, alguma fadiga de material do metal ou acúmulo excessivo dessa biomassa no disco, acaba sendo aí um fator limitante da operação do processo. Quebra, né? Falha mecânica, exposição a calor, solvente, radiação. A gente viu que esses materiais eles são geralmente poliméricos ou metálicos, então eu posso ter aí uma corrosão, né, com solventes orgânicos, ou eu posso ter aí uma exposição excessiva a calor, radiação, então acaba sendo um entrave também. E problemas relacionados a odores, quando eu tenho aí uma sobrecarga, né, em todo o processo que opera com biofilme, se não for bem operado, né, o processo de anaerobiose ele acaba sendo prevalecente. Então, como consequência, eu tenho uma anaerobiose. Então, isso acaba gerando aí esses odores. Né? O processo de anaerobiose gera esses gases aí que podem ter contaminantes que têm odores desagradáveis. Tá? Também representando algumas fotografias desses discos em nível de escala plena, né, onde a gente tem aí, basicamente, são essas estruturas com um diâmetro elevado, né, que são operadas aí em escala industrial para tratamento de diversos tipos de águas residuárias. Tá? Uma outra figura aqui já representando uma escala um pouco menor, né, uma planta piloto, né, até mesmo para tratamento de vazões menores, né, de indústrias que gerem vazões menores. A gente também consegue, como eu falei anteriormente, aplicar o tratamento, o processo com essa finalidade. Tá? Então, nós vimos o filtro de percolação, no qual a biomassa é fixa, e viu agora o RBC, no qual esse leito ele é móvel. Então, para complementar, eu queria trazer uma outra vertente, né, dos bioreatores com biofilme, onde eu tenho aí o leito móvel, né, no interior desse bioreator. Tá? Então, esses reatores de leito expandido, né, que a gente chama, eles acabam aí sendo inseridos no contexto desses bioreatores com o leito móvel, ou seja, ele não está fixo, né? Não é uma coluna de recheio fixa dentro do meu bioreator. Ele está em movimento dentro do meu sistema. Tá? Então, esse MBBR, né, que são os reatores de leito móvel com biofilme, é uma tecnologia que foi desenvolvida na Noruega, isso no final dos anos 80, e vem aí tendo um grande sucesso comercial. Em 2006, já eram reportados mais de 400 plantas de tratamento de águas residuárias com o sistema de MBBR. Então, é uma tecnologia aí que vai utilizar todo o volume útil do reator para o crescimento do consórcio microbiano e, além disso, ele vai apresentar algumas vantagens em relação aos processos de odores ativados e a outros processos que acabam sendo concorrentes, né, como o processo de filtro de percolação. Né? No MBBR, a gente vê que a perda de carga ela acaba sendo reduzida, o que é uma vantagem em relação aos sistemas com leito fixo, no qual a gente viu que pode ter comatação, pode ter caminho preferencial, então isso acaba sendo uma desvantagem do processo. Já em relação ao sistema de iodo ativado, a gente vê que o MBBR ele não necessita do reciclo do iodo, visto que o crescimento da biomassa ela se dá aí em suportes, que a gente vai ver que se chamam biomídias, né? E esses suportes eles se movem aí livremente no interior do meu meio reacional, né? Que são mantidos em constante agitação, seja através de sistemas aeróbios, como a gente tem aqui, a própria aeração mantém essas biomídias em recirculação, né, em agitação, e quando eu tenho aí operando em sistemas anaeróbios, a gente precisa de um sistema de agitação no interior desse tanque que vai manter essa biomassa em movimento, em contato com a matéria orgânica presente no meu efluente. Então, a gente vê, né, aqui
própria aeração, ela acaba sendo responsável pela movimentação desses suportes, já que em sistemas anaeróbios ou até mesmo em sistemas anóxicos, a gente precisa aí de um dispositivo de agitação, né, para desempenhar essa função. Então, essas biomídias geralmente são esses dispositivos aqui que são poliméricos, né? Geralmente são de materiais plásticos, e aí a biomassa, o biofilme, ele cresce na superfície desses materiais, né? Que são aí introduzidos dentro do meu bioreator. Tá? Então, a gente vê aí que são materiais que têm uma elevada área, né, superficial, permitem uma elevada área superficial do biofilme, e aí, como consequência, eu tenho aí uma elevada concentração de biomassa no interior do meu bioreator. Aqui só para ilustrar também algumas representações esquemáticas, né? Então a gente vê aqui a biomídia, o biofilme crescendo nessa superfície. Aqui um reator de laboratório, é uma figura que tinha nas apresentações da Isabelle, eu peguei e coloquei aqui também. Tá? E aqui os sistemas de MBBR operando em escala industrial. Né? No ano passado, eu revisei 2 trabalhos, né, 2 artigos de periódicos de circulação internacional, bons trabalhos, que utilizavam o MBBR. Então, a gente vê também que são ainda trabalhos que têm literatura sendo publicada, que tem literatura sendo produzida. Então, até mesmo para a apresentação de seminário, quem for escolher apresentar um processo biológico aeróbio, seria muito interessante colocar aí um processo de MBBR para que a gente tenha até um maior entendimento, amplie um pouco a discussão, né, sobre esses sistemas. Tá? Bom, e aí com isso, né, a gente fecha, deixa eu só ampliar aqui, com isso a gente fecha essa aula, tá?